Bem-vinda a mais essa leitura de escolha intuitiva aqui do canal. Eu vou te contar nesse vídeo quem tá de olho em você. A gente vai tentar desvendar aqui detalhes da pessoa, se tem alguém, né? E quem é essa pessoa. Então, vou te mostrar as opções para que você faça a sua escolha. Se precisar, pausa o vídeo, tá? Grupo 1, vou usar esse cristal, deixar assim pra focar aqui. Então eu ver que focou, sim. Esse cristal, essa ponta, né, essa drusa de cristal. Grupo 2, vou usar a ponta. São pedras parecidas, mas não iguais, né? Uma tem várias pontas, a outra é uma ponta única. Veja qual te chama mais atenção, qual você escolhe para ser a sua opção nesse momento. Vou começar com o grupo 1, você que escolheu essa drusa. Eu, no vídeo anterior, disse que não tinha como colocar a opção na tela e eu achei uma forma. Minha garrafa de água que tá aqui, ó, vai ficar... Eu espero que eu não esbarre, porque eu sou uma pessoa extremamente desastrada. Mas vai dar tudo certo. É só não esbarrar pra não quebrar minha pedra. Então ela vai ficar aqui, agora, presente na imagem. Mas eu também te agradeço se você... Enquanto eu tô embaralhando, a gente conversa, né? No vídeo passado também pedi. Se você não ouviu, não assistiu, né, aquela leitura, eu falo aqui de novo. Te agradeço se você me contar como que você prefere as leituras, se você gosta desse formato em que eu apareço e converso com você aqui pessoalmente, ou se você prefere a visão da mesa. Eu consigo voltar a gravar daquela forma, então vou fazer se fizer sentido, né? Se você gosta, me conta aqui nos comentários se prefere do outro jeito, que eu me adapto. Pelo menos por enquanto. Tem mudanças para acontecer nesse canal mais pra frente, então por enquanto. Grupo 1. Quem tá de olho em você? Primeiro a gente vai perguntar se tem alguém de olho em você, né? Um admirador, admiradora. Já de cara, viraram duas aqui e vamos lá. Eu ia começar a mensagem de um jeito, mas aí virou outra carta, enfim. 6 de copas. Com 5 de copas. Com o rei de copas. O que eu ia falar tem algum... Sim, obviamente tem algum admirador. Alguém que você já conhece de longa data. Alguém, talvez, do seu passado. Alguém... Eu ia falando assim, eu ia começar, né, pelas beiradas. Pode ser que talvez seja alguém com quem você já se relacionou, porque esse 5 de copas, mesmo que ele aponte para algo que foi quebrado, algo que foi partido, isso inclusive apareceu nessa leitura passada, numa das opções. Eu tô gravando aqui na sequência, né? Então apareceu lá, e aí, quem sabe você não escolheu aquela opção. Alguém que aqui segue te observando, te admirando, alguém que você já conheceu. Pode ser um relacionamento amoroso, um ex ou uma ex, né? E aí quando virou, eu ia falando que pode ser, mas quando vira o rei de copas, pra mim é a confirmação. A gente não tá aqui falando de uma amizade de longa data, uma amizade que foi perdida no passado. Pra mim, eu tô falando aqui de alguém com quem você se relacionou amorosamente falando. Não tenho como fugir disso. Claro, porque estamos numa leitura coletiva. Então, esse rei de copas me aponta pra uma pessoa, uma parceria amorosa do passado. E, de fato, independente de gênero, né? Aqui a gente tem o rei, mas não precisa ser um homem. E de fato, algo que foi quebrado, que hoje precisa de uma cura nessa relação, nessa dinâmica. E
quero deixar claro aqui uma coisa. Não significa que você precisa aceitar isso aqui de volta. Não significa necessariamente que eu tô falando aqui de uma boa pessoa, de alguém que volta, que quer ainda estar na sua vida, que te admira e te olha à distância, que tá de olho em você, mas que vale a pena de você ter na sua vida de volta. Não tô falando disso. Só tô falando que existe essa pessoa. É assim, se você desconfiava que um ex, uma ex aí ainda ficava de olho em você, fica. É uma confirmação. Agora, se você quer essa pessoa de volta, é uma outra história. Vamos ver o que mais eu posso te dizer sobre essa pessoa. Rei 10 de copas com a lua e a rainha de copas. A gente tem aqui o casal, o rei e a rainha de copas. O que me vem talvez para você identificar quem é a pessoa, né? A gente tem aqui esse casal de pessoas muito parecidas uma com a outra. Nem sempre isso acontece, né? Alguém com quem você se relaciona que pode ser completamente diferente de você, sei lá. Vou até dar um exemplo aqui. A gente pode estar falando de duas pessoas do mesmo signo, sabe? Não necessariamente o signo de água, mas pode ser. Sim, no sentido de signos de água que me vem, né, a referência, porque são cartas que fazem referência a esses signos. Pessoas muito emocionais, muito emotivas, muito intensas, muito profundas, intuitivas. Então, se você se reconhece desse jeito, aqui a gente tá falando de um ex ou uma ex que é muito parecido com você, que foi muito, né, que você se identificava com essa pessoa. Não alguém do tipo, eu sou de água, essa pessoa é de fogo. É o completo oposto, sabe? Aqui a gente tá falando de pessoas muito semelhantes, espelhos um do outro. E aí, o que me vem aqui com esse 10 de copas eu não vou em momento nenhum falar o que eu disse, né? Como eu disse, não necessariamente isso daqui vai ser bom pra você, né? Trazer de volta, permitir que essa pessoa volte pra sua vida de fato. Você tá descobrindo aqui que tem essa pessoa que tá de olho em você e tal, e aí o que eu faço com isso? Converso, chamo de volta, né? Abro as portas de novo. Não vou te dizer se sim ou se não. Eu até vou tirar mais cartas pra gente seguir vendo, mas até aqui eu não posso dizer. Mas eu posso te descrever o que eu tenho de energia. E aí aqui com esse 10 de copas, ou você, acredito, né, que ninguém entra no relacionamento achando que ele não vai ser bom e não vai durar. Não sei, posso estar enganada também. Mas aqui é ou você ou essa pessoa enxergava muito potencial dessa união ser aquela coisa eterna, longa, duradoura. Então, eu posso levar aqui como característica dessa pessoa alguém que te vê, ainda pelo menos, né, te vê, apesar de talvez tudo que tenha acontecido, alguém que ainda te vê como um grande potencial de estabelecer um relacionamento estável. Esse 10 de copas traz essa estabilidade, essa realização emocional. Então, é alguém que te vê dessa forma. A lua traz uma energia de várias coisas juntas. Essa pessoa não demonstra, em primeiro lugar. Você talvez nem desconfie. Ou desconfia, mas não tem certeza, não tem nada explícito. Essa pessoa te vê de longe. Se a gente for pensar nas características em si, a gente pode estar falando de uma pessoa que, ou nesse passado, quando, mesmo que fosse alguém que te via dessa forma, tô com a unha quebrada, alguém que te via dessa forma aqui desse 10 de copas, ou
não tinha muita maturidade para isso, para manter esse relacionamento, ou tinha muitas questões e isso tudo fez talvez vocês se afastarem. Foi a lua traz a confusão, a confusão mesmo assim de tem tanta coisa, eu sinto tanta coisa ao mesmo tempo, tem tanta sombra até em mim. Quando a gente fala de lua, a gente tá falando do lado sombrio também muito forte. Tem tanta sombra em mim que isso acaba me atrapalhando. Isso acaba atrapalhando essa coisa aqui que eu tô desenvolvendo, esse relacionamento. E isso pode ter sido um grande motivo para afastar vocês. E hoje faz essa pessoa te admirar de longe, né? Ela não tá mais na sua vida, gostaria, mas é aquela pessoa confusa. É aquela pessoa que pode até ter boas intenções, mas na prática acaba sempre fazendo alguma coisa que prejudica a si própria, sabe? É tipo isso que me vem aqui. E eu acho que por isso que veio muito no início, né, da mensagem, quando eu olhei para esse rei de copas, me veio essa questão de aqui tem alguma coisa que precisa de cura. Pode até ser sim que você ainda veja sentido também. Existe isso, né? Aquela coisa de, nossa, é alguém que eu vejo muito potencial nessa pessoa. Eu sei que tem um bom coração. Ela é um pouco quebrada, mas eu sei que ela tem um bom coração, boas intenções. Só que aí de vez em quando ela acaba fazendo besteira. E você pode ver esse potencial nessa pessoa. E volto a dizer, aí você vai ter que decidir, entender se faz sentido para você tentar manter, trazer de volta essa pessoa para sua vida, né? Aqui é só para você saber que tem. Não necessariamente para dizer o que você tem que fazer com isso. O que eu posso te dizer é, essa é a energia dessa pessoa nesse momento. É alguém que essa confusão dessa lua aqui, essa sombra dessa lua, segue sendo muito forte. Tão forte que é o que sai aqui na leitura. Eu não acho que seja só para você identificar a pessoa no passado, já que a gente começou a leitura falando de alguém do passado. Não é só para você identificar que foi aquela pessoa. Eu vejo muito como alguém que ainda tem muito disso. É a assinatura energética dessa pessoa. Ainda hoje. Mas, como a gente tem esse casal aqui, né? O rei e a rainha de copas. Até pela condição de emocional deles serem tão parecidos. Talvez você seja muito parecida com essa pessoa também. O que mais eu posso te dizer? É parecida no sentido assim, eu sei que essa pessoa tem muito que se lapidar ainda, mas eu também tenho. E essa pessoa me aceita do jeito que eu sou. Então, aí você vai tendo respostas, né? O que mais? Que mais sobre quem tá de olho em você? Grupo 1. Para finalizar a sua mensagem, olha, talvez aqui talvez eu traga uma breve orientação. Cada caso é um caso específico e especial. Você sempre fala isso, sempre confirme. Uma leitura particular, totalmente voltada para a sua energia. Principalmente para situações tão delicadas como essa. Mas as cartas que saíram aqui nessa última parte da leitura são cornucópia, o anjo do balão do equilíbrio e a comunidade, que lembra muito o 3 de copas. Eu poderia dizer que a tendência dessa dinâmica aqui, dessa pessoa, internamente e com você, tem uma tendência a se equilibrar. Tudo isso que eu acabei de falar
é uma pessoa que a assinatura energética dela ainda é de lua. É a carta da lua que tá aqui. Eu tenho muita água. Eu tenho todas, agora que eu me dei conta, eu tenho todas as cartas de água. 6 de copas, 5 de copas, rei de copas, 10 de copas, rainha de copas. E a lua, que é pura carta de água, né? Faz referência, inclusive, ao signo de Câncer. Então, independente de ser o signo de vocês, eu tô falando de assinatura energética, emocional. É um transbordamento emocional aqui. E o 3 de copas, como eu fiz aqui, falei que me lembra, né, essa carta da comunidade. Então, a assinatura dela pode ser alguém ainda na energia de lua, ainda nesse turbilhão emocional, alguém que precisa ainda se equilibrar, mas tem uma tendência de que essa pessoa consiga fazer isso, de que vou dizer isso pra você, se você sente que ainda é possível renovar, reviver algo com essa pessoa, se você também quer, eu diria que vocês podem chegar num equilíbrio. Podem, a partir desse momento em que for decidido isso, essa reaproximação, vocês conseguirem transformar essa relação e não mais causar talvez o que aconteceu no passado. Não sei o que aconteceu, né? Mas quando veio esse 5 de copas, pra mim foi algo que foi quebrado lá atrás. Um coração foi partido, seu ou da pessoa, também, né? Pode ser o inverso, pode não ter sido a pessoa, pode ser você que quebrou o coração dele ou dela, né? Então, ainda aqui com essa cornucópia, que é uma carta que fala de prosperidade, de abundância, o equilíbrio. E a comunidade, que é a celebração, é uma carta de felicidade. Quando a gente fala dela no sentido do 3 de copas, me parece que tem um grande potencial aqui. E no fundo do deck ficou a apreciação. Me parece que tem um potencial muito positivo aqui nessa dinâmica. Mas confirme. E confirme com o seu coração também, né? Porque eu posso estar falando aqui... É uma leitura feita para várias energias. Então eu posso estar falando e você está sentindo assim... Mas eu não queria isso. Eu nem queria essa pessoa de olho em mim. E não é porque você está ouvindo tudo isso que você vai falar assim... Ah, então quem sabe não é um sinal do universo de que eu devia dar uma outra chance. Não. Siga o seu coração. Afinal, você tem essa intuição aqui tão apurada que... Você sabe o que precisa fazer. Não é porque você está ouvindo uma mensagem que você precisa se influenciar por ela. Então, essa é a mensagem. Mas é essa pessoa que está de olho em você. Você do grupo 1. Certo? Meu contato sempre fica embaixo dos vídeos se quiser uma leitura de confirmação. Te convido também nesse momento, né, a ouvir, acompanhar o podcast. Eu trago reflexões terapêuticas lá. A gente investiga o inconsciente. Vários temas que ainda... Vários outros que eu tenho para trazer, para conversar lá. O link também vai ficar aqui embaixo. Te convido a assinar, para ouvir e conversar comigo. Certo? Vejo você no próximo vídeo. Grupo 2. Você que escolheu a ponta única de cristal. Eu, no vídeo passado, disse que não tinha como colocar a pedra no frame, né? Aqui aparecendo, mas eu achei aqui... Descobri que a minha garrafa pode servir de apoio. Então, a sua pedra vai ficar aqui, ó. Olha só. E no grupo 1 deu tudo certo, eu não esbarrei. Ela não voou longe e eu acredito que eu não vai esbarrar aqui. Porque senão eu vou perder a pedra, que ela vai partir. Bem-vinda à sua leitura, grupo 2. Vamos ver então quem tá de olho em você. Que eu posso te dizer nesse momento. Enquanto eu tô embaralhando, aproveita para me contar aqui nos comentários se você tá gostando do formato do vídeo assim. Por enquanto, pelo menos, eu posso seguir fazendo, não tem problema. Mas se você preferir olhar para as cartas na mesa, eu volto a fazer também do jeito antigo. Quero fazer aquilo que fica melhor para quem assiste, né? Fica mais interessante. Se você gosta da conversa aqui, cara a cara comigo, me conta, certo?
E já aproveita, né, enquanto você vai lá escrever o que você prefere, já curte o vídeo logo também, porque aí você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é interessante. E aí o canal segue existindo. Grupo 2. Quem tá de olho em você? Vamos descobrir. 3 de copas, várias cartas voaram aqui. 3 de copas, rei de espadas, rainha de paus, as de ouros. Primeira coisa que me vem de comentar aqui, pode ter mais de uma pessoa. Tem um rei de espadas e uma rainha de paus. Pode ser a indicação de tem 2 ou até mais pessoas. Inclusive pode ser até mais, porque a primeira carta é o 3 de copas. Eu ri, né, quando ela virou, porque ela saiu a referência a ela no primeiro grupo. Foi a última carta que saiu. E aí vira aqui pra você também no tarô, né? Lá foi no oráculo. 3 de ouro, 3... Vocês meio com ouros aqui, é porque a última carta é o As de Ouros. O 3 de copas fala de uma, por exemplo, festa. Então, a gente pode estar falando de 2, 3 ou até mais pessoas. A gente pode estar falando, essa carta do 3 de copas também pode estar fazendo referência a uma questão de popularidade. Você ou a pessoa. Pode ser a pessoa. Mas vamos lá, vou seguir o raciocínio. Você é uma pessoa que chama a atenção e que é muito popular. Então, naturalmente vão ter admiradores, vão ter pessoas te olhando e te observando e te admirando. Pode ser, né, como me veio assim, que essa pessoa que tem aqui... Vamos lá. A primeira coisa que eu ia falar, antes de seguir nesse rumo, eu tenho um casal. Um rei e uma rainha. Nesse caso, a primeira mensagem que começou a vir independente de você, do seu interesse, do tipo do gênero pelo qual você se sente atraída, né? A gente tem um casal aqui. Sempre que eu faço leituras coletivas, eu não sei com quem eu tô falando, de fato, né? Então, pra mim, pra facilitar a minha vida, né? Se aparece aqui um casal, eu tô falando de uma dinâmica. Você é uma dessas duas pessoas e a outra pessoa, né? E aí surge, então, a possibilidade, como eu disse, comecei falando de várias pessoas. Cada uma dessas figuras aqui representa uma pessoa, mas também me veio essa primeira possibilidade de você ser uma dessas duas figuras, que eu vou falar um pouquinho sobre cada um, e a outra pessoa que te admira, né? Também tá aqui manifestada. Veja se faz sentido dessa forma. Você, como rainha de paus, uma pessoa que brilha naturalmente, como até eu comecei falando, né? Você tem um brilho próprio, você tem uma confiança, uma autoconfiança, você exala poder. Mas não é um poder de alguém que precisa se impor. Talvez pelo simples fato de você ser quem você é, sabe? Não é assim, me vem muito a questão dos arquétipos que todo mundo fala hoje em dia, né? Pra você identificar os seus arquétipos. E aí, tem sempre... Se você olha no Instagram hoje, todo mundo que vende alguma coisa é o governante. Precisa ter aquela postura de alguém que alcançou o sucesso, então é imponente. A rainha de paus, ela é muito isso. Mas, às vezes, você é uma maga, uma cuidadora, os outros arquétipos, né? Uma rebelde. Você não é governante. Mas do simples fato de você estar muito confortável sendo quem você é,
nessa força, nessa energia de maga, por exemplo, de sábia, você exala poder. Você não precisa estar de terninho para mostrar esse poder. É pelo simples fato de você estar sendo quem é. Então, essa força, esse poder dessa rainha de paus, lembre dela nesse sentido. Você pode ser uma pessoa extremamente tímida, introvertida, e ainda assim ser uma pessoa que chama a atenção, que se destaca da multidão pela energia. Então é isso, não é só, né, aquela que se a janela. E aí a outra pessoa que aparece aqui, esse rei de espadas, leva para uma pessoa mais lógica, uma pessoa que ou pensa muito, aquela pessoa que tem que processar e avaliar tudo, não dá um passo por impulso, tem, sabe, alguém que é muito organizado, estratégico. Tô usando, né, o masculino porque é o rei de espadas. É um visionário, é alguém que tem uma inteligência absurda, então consegue ver ao longe, sabe, ver o desenrolar dos acontecimentos, muito inteligente, muito sábio também, uma pessoa muito... Me vem aqui até uma certa... Não sei por que tá me vindo isso aqui. Então, eu falei, né, dessa possibilidade com ela, quando eu falei sobre timidez, introversão. Não sei, esse rei, ele é expansivo. Ele é o rei do ar. Ele tem uma força de desbravamento. Existe essa palavra? Acho que sim, né? É aquele que é o explorador. Ele vai pro mundo e vai desbravando novos horizontes. Ele tá aqui olhando pro horizonte. Ele não tem limite. Mas ao mesmo tempo me vem um pouco dessa energia de alguém mais introvertido, no sentido de... Eu não preciso sair por aí falando com todo mundo, porque eu só quero curtir, eu só quero viver, eu quero experimentar, eu quero ter essa experiência. Mas eu não preciso ficar falando da minha vida pra todo mundo, sabe? Alguém com uma característica assim. Pode ser. Me veio de falar. E aí vê em qual dessas duas descrições você se identifica mais, para você saber quem é a outra pessoa, para você conseguir identificar ao seu redor quem é essa pessoa, porque ela existe, tem alguém aqui sim te admirando, e como eu disse, pode ter mais de uma pessoa, né? E aqui surge em destaque essa. Aí, né, identifica se você é a rainha e a pessoa o rei ou o contrário. Se destaca essa, porque tem esse ás de... No fundo aqui ficou a rainha, um casal, ué, e a rainha de espadas. Mais uma indicação, né? Que tem alguém aqui que se destaca, sim. Outra coisa que me vem de falar, né? Aqui eu tenho uma possível referência a pessoas muito diferentes. Muito, né? Pessoas com características diferentes. No primeiro grupo a gente tinha um casal igual. Pessoas que se espelhavam muito, características muito parecidas. Aqui não. Aqui eu tenho ar e fogo. Tem uma característica em comum que é a expansão. É aquela coisa de tá sempre crescendo e transbordando e buscando vida. Tem muito isso desse lado explorador da vida nessas duas figuras. Mas ar e fogo eu tenho energias diferentes. Um pouco diferentes. Um é frio e seco, o outro é quente e seco, né? Então tem algo em comum, sim, mas não completamente. E aí eu tenho esse ás de ouros. Ou é alguém que recentemente você conheceu, ou conheceu até num contexto de festa, de diversão, amigos em comum, pode ser também esse 3 de copas. Ou você conheceu
no sentido de pode ter sido online, né? Não foi num contexto social, foi individual, né? Através de alguma mídia. Pode ter sido por amigos em comum, né? Sempre pode. Mas esse Ás de Ouros me leva para um sentido de pode ter sido uma oferta, um convite recente. Vocês se encontraram recentemente. Ou essa proposta, esse convite foi feito recentemente. Ou é uma carta que só faz referência a algo que é novo. É novo na sua vida. Essa pessoa é nova na sua vida. Então, começa a investigar aí, né? Se você reconhece essa descrição em alguém que você conheceu recentemente ou com quem você saiu recentemente. O que mais eu posso te dizer sobre essa pessoa? Uma pessoa, isso aqui é importante, principalmente se você tá nesse grupo de pessoas que saíram recentemente, você ainda tá conhecendo, então é assim, aquela coisa de eu não sei ainda quem é, eu consigo identificar, você descreveu, mas eu ainda não sei exatamente qual é dessa pessoa, não sei o que tá querendo, principalmente. Outra característica que vem aqui, que é importante de ser dita, eu não acredito que isso aqui que saiu represente um problema, né? Assim, porque eu tenho 5 de paus. Uma carta que traz uma energia de conflito, de desalinhamento, de dispersão. Só que eu não acredito que seja assim, essa pessoa não curtiu estar contigo, não curtiu você. Eu não acho que é por aí. Eu acredito que eu tenho aqui 5 de paus com 4 de copas e a justiça. É alguém que me parece que está se recuperando de alguma coisa, desse conflito. Teve alguma situação, alguma história no passado dessa pessoa que teve essa característica de desalinhamento, desentendimento, de briga. Pode ter sido um término recente, alguém que encerrou um relacionamento há pouquíssimo tempo e aí ainda tá se refazendo. Todo mundo precisa de um tempo para se refazer, para se reconectar a si mesmo, sabe? Para se entender novamente como indivíduo. Todo mundo, para processar tudo que aconteceu, todo mundo precisa disso. Eu acredito que é até muito perigoso quando uma pessoa emenda um relacionamento com outro. Acabou um relacionamento semana passada e hoje já tá com uma outra pessoa. Grandes chances de dar problema aí no desenrolar disso, porque não se curou. É necessário o processo de luto do que morreu, do relacionamento antigo, ele é necessário. Então aqui eu vejo como alguém que tá se curando. Esse 4 de copas, uma carta que traz uma energia de alguém meio desgostoso da vida, e não necessariamente alguém que aparenta estar nesse processo. Pode demonstrar, essa rainha aqui, ela tem um pouco dessa energia que eu quero dizer. Pro mundo de fora, ela tá super bem, ela tá feliz aqui, irradiando luz. Não tá focando, né? Mas dá pra ver. Ela tá aqui irradiando luz. Ela é puro brilho. Mas quando essa pessoa tá sozinha, pode ser que seja alguém que tem as suas feridas, tem a sua insegurança, tem as suas dúvidas. E esse 4 de copas aqui me leva para esse lugar. Eu usei a rainha como exemplo, tá? Não significa que eu tô dizendo que é a pessoa. Pode ser você aqui, que se conecta com a descrição dela. Mas eu usei de exemplo de alguém que tá pra fora, tá brilhando, mas por dentro tá ferida. Então precisa desse refazimento, desse ajuste, desse reequilíbrio. Então é alguém que tá no processo de buscar esse reequilíbrio. Então, como é tudo muito recente, talvez entre vocês, não estranhe certas atitudes, certos comportamentos. É claro que mantenha o alerta ligado, né? Assim, esteja atenta aos sinais. Mas
Por exemplo, se essa pessoa de repente para de conversar contigo e depois volta, não é necessariamente que ela estava te sacaneando ou que ela estava com outra pessoa, é porque ela só precisava de um tempo para respirar. Por conta disso tudo. Mas confirme. Sempre confirme a energia, a leitura, né, para sua energia. Então vamos ver o que mais eu posso te dizer aqui para finalizar sobre desenrolar dessa situação. O primeiro grupo apareceu assim, vamos ver se eu consigo levar por isso também, por aí. Desenrolar dessa situação com essa pessoa que tá de olho em você aqui. Tirar a última carta antes de falar. Bom, eu tenho aqui uma restrição financeira, que pra mim é exatamente, não necessariamente financeiro em si, pode até ser alguém que tá passando por dificuldades, instabilidade profissional, financeira. Então, talvez seja só um pedido de tenha paciência. Não é necessariamente que é uma pessoa que não tá afim de você, que não tá interessado ou interessada, que não quer nada. Mas é alguém que precisa aqui se reequilibrar. Talvez também no sentido material e profissional. Então, não leve pro lado negativo, né? De é mais um agindo desse jeito. Não, aqui é mais sério, né? Nesse sentido, não é só uma irresponsabilidade emocional, afetiva. É problema real. Então, se for o caso, tenha paciência, né? Não tire conclusões precipitadas. O mago e o espelho. O mago é uma energia de manifestação, de alguém que tem potencial para realizar muitas coisas. Então, apesar dessa energia de restrição, de dificuldade, tem muito potencial nessa pessoa, sim, não só para se resolver materialmente, profissionalmente, mas também para desenvolver algo interessante com você. A última carta que sai é a cornucópia, também saiu no primeiro grupo. A Foucault, acho que não, né? Uma carta que traz uma energia de prosperidade, de realizações, de felicidade, de uma abundância, um transbordamento na vida, de fluidez, de tudo acontecendo, tudo dando certo. Então tem essa energia em potencial aqui pro desenrolar da situação de vocês, né? Aqui me apareceu alguém, não só um admirador, alguém que tá de olho no sentido de flerte, né? Mas alguém que tem interesse de fato. Então tem um potencial aqui muito positivo para o desenvolver, se assim você quiser. Então, dê oportunidade. Acho que eu posso dizer isso, né? Dê oportunidade e dê chance para... Não tire, né, conclusões precipitadas. Dê chance para que essa pessoa passe por esse processo necessário, né, dela, porque tem algo que parece ser muito bom para vocês desenvolverem aqui. Mesmo que aqui ainda seja muito inicial. Eu não posso dizer mais nada. É só um potencial positivo. E é isso. Se quiser uma confirmação, meu contato sempre fica embaixo dos vídeos. E eu te convido a ouvir o podcast, se inscrever lá, seguir, assinar, que chama, né? Assinar o podcast, chama Psique Plena. Tá disponível em várias plataformas, o link vai ficar aqui embaixo também, pra gente ter essas conversas terapêuticas através das imagens do inconsciente. Te convido a me acompanhar nessas reflexões, nessa conversa. Vejo você no próximo vídeo.